Shalom para todos. Semana passada foi avisada a igreja aqui, né, que nós íamos ter uma semana de conferência, e aqueles que vieram, né, na quinta-feira, tiveram a oportunidade de vir outros dias, né, foi uma semana muito boa aqui para a gente. Nós tivemos a oportunidade de ouvir mensagens, né, ouvir palavras, três mensagens na parte da manhã, uma mensagem à noite. Vários pastores passaram aqui essa semana, e uma semana excelente, né, graças a Deus, super edificante. E vou compartilhar um pouco. Deus me deu essa palavra mais ou menos uma semana atrás. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, e Deus veio ministrando meu coração. O título da mensagem é 10 mentiras que Satanás está usando dentro da igreja. Só que eu fiquei pensando nesse título da mensagem, e eu falei, será que é Satanás mesmo, né, que tem usado essas mentiras? Porque tem líderes, tem pastores, tem pessoas que estão à frente, né, e nem sempre Satanás é culpado, né, de coisas erradas que o homem vem fazer. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, temos uma responsabilidade muito grande perante a palavra de Deus. Nós somos ministros da palavra de Deus. Mas eu vou compartilhar com vocês. Antes de nós começarmos, gostaria que 2 pessoas, sentindo o coração, podem orar, pedir a Deus por esse momento. Primeira coisa, primeiro engano, primeira mentira, é que uma pessoa evangélica, uma pessoa que está vivendo para Deus, ela não tem como ter uma vida sem pecado. A primeira mentira, eu acho que isso é de Satanás, isso não é de Deus. Eu vou biblicamente mostrar isso, e é um público. Se você quiser também conversar comigo, ou fazer alguma pergunta, eu estou aberto, para qualquer tipo de assunto. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Então vai ter vários assuntos aqui. Eu vou citar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala. Não vai dar para mim ficar esperando todo mundo abrir a palavra de Deus aí. Então eu já vou falar o versículo e vou citando. Nós vamos ler alguns versículos essa noite, bastante versículos. E uma coisa que eu estava pensando sobre Satanás, o ministério dele. O ministério de Satanás é o quê? Matar, roubar e destruir. Satanás veio atacando o ministério, veio atacando família, e agora Satanás está atacando dentro da igreja. A igreja em si. Principalmente o quê? Doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Então tem acontecido muitas coisas absurdas no meio evangélico, muitas coisas erradas no meio evangélico. Só que eu quero dizer aqui, principalmente para os seminaristas. O que eu vou falar aqui hoje à noite, se você concordar com o que a Bíblia fala e quer viver o que a Bíblia diz, eu tenho as minhas convicções, dentro da Bíblia. Então espero que você também tenha as suas. Mas você nunca pode negociar qualquer princípio bíblico. Nunca pode ceder. Principalmente esse primeiro ponto que eu estou falando aqui. Como nós somos pecadores, mas somos crentes. Isso para mim é muito difícil de entender. O pastor deu 2 exemplos aqui para mim que eu achei formidável. Entra até na lei da contradição. Como que é esses 2 exemplos que ele deu? Ele falou, uma prostituta que vive prostituição pura. Ou seja, um ladrão que vive roubando, mas é honesto. Não é possível isso. Se contradiz. Uma prostituta que está se prostituindo, ela não tem como ser pura. Um ladrão que está na prática do roubo, do furto, ele não tem como ser honesto, não tem como ser confiado, não tem como ter crédito. Ele é ladrão, ele rouba. Então é a mesma coisa dentro do evangelho. Como que eu sou uma pessoa evangélica, uma pessoa que estou vivendo a Deus, mas tenho minha vida de pecaminosa, uma vida de pecado. Eu anotei aqui, se você quiser anotar os versículos e depois ler, eu vou ler alguns versículos que eu peguei aqui, está na palavra de Deus. Primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos
com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Gálatas 1:4, ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e nosso Pai. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Hebreus 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós vamos ver, só rapidamente aqui, 1 Tessalonicenses, essas cartas foram escritas por Paulo, Silvano e Timóteo. No início dessas cartas, não tem nada direcionado aos santos, mas no meio da carta, aí em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, desculpa, capítulo 4, versículo 3 e versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e o 7. Diz assim a palavra de Deus: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, porque vos abstenhais da prostituição. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, eu queria te dizer uma coisa que é bem clara, a Bíblia dizendo aqui, esse versículo que eu li, tem outros versículos que é bem claro o que diz a palavra de Deus. Uma coisa, se eu te falar bem assim, eu nunca pequei na minha vida, é mentira minha. Eu tinha uma vida de pecado, eu tinha uma vida completamente rebelde. Eu já dei meu testemunho aqui várias vezes, como que era a minha vida. Eu tive muitas consequências ruins por causa das minhas atitudes erradas perante Deus. Primeiramente, eu estava quebrando a lei de Deus, então eu tive muitas consequências erradas, ruins, para mim, para quem estava perto de mim, para minha família, para onde eu trabalhava, dentro de Guarapari. Então, tudo de ruim acontecia. Por quê? Eu tinha uma vida de pecado. Mas teve um determinado dia que eu tomei uma decisão de entregar minha vida para Jesus Cristo. E a partir desse momento, a palavra de Deus diz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e purificar todas as minhas injustiças. Só que, antes desse versículo, tem o versículo 8 e o versículo 10. Talvez você já leu, talvez você já ouviu pregações sobre esse versículo, mas só que, uma coisa você tem que lembrar, a palavra de Deus, ela não foi escrita como é agora, em capítulos, repartidos, com títulos, igual tem várias Bíblias aí agora com vários títulos, comentários. Então foi aperfeiçoando para quê? Para facilitar o entendimento bíblico. Antes não tinha capítulo, era direto.
A Bíblia era direta, não tinha as repartições. Então vamos aí no 1 João. Primeiramente, uma coisa que nós devemos entender que poucas pessoas entendem. Se eu fosse perguntar aqui, o que é pecado? Todos saberiam responder uma definição certa, concreta. O que é pecado? Muitas vezes quando nós vamos perguntar o que é pecado na rua, o que as pessoas mais respondem? Ah, pecado é matar, pecado é roubar. Quero te dizer, um desses é pecado. É uma prática de pecado. Muitas pessoas têm em mente que pecado é o quê? É somente quem usa droga. Eu, quando me converti, eu era doente dependente químico. Eu tive problema com droga. Mas muitas pessoas falavam, Jó estava precisando, porque ele tinha problema com droga. Mas eu quero te dizer, o nome de pecado não é droga, não é alcoolismo, não é fumo, não é religião. Mas pecado é viver independente de Deus. Você pode ser a pessoa mais boazinha que tiver aqui na face da terra, mas se você não vive em amor, lá em 1 Coríntios 13 fala que nada vai valer a sua vida, de nada vai adiantar suas boas ações. Por quê? Você não está vivendo para fazer o melhor para Deus e para o seu próximo. Você não está vivendo para a glória de Deus. Você não está vivendo na dependência de Deus. Você está vivendo um momento egoísta da sua vida. Se eu chamasse minha esposa aqui para dar um testemunho para vocês, como que era a vida dela, como que ela se converteu, praticamente, moralmente, ela quase não mudou nada. Só foi a fé e a dependência de Deus. Nunca fumou, nunca bebeu, é estudiosa, não saía. Então, aos olhos da sociedade, jovem era um drogado precisado. Uma pessoa assim, como o exemplo que eu estou dando à minha esposa, não precisa. Mas lá em Romanos 3, 23, o que diz a palavra de Deus? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lógico, todos pecaram, todos precisam de Deus. Todas as pessoas que vivem independente de Deus. E aqui em 1 João 3,4 diz assim, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei de Deus, a transgressão voluntária da lei de Deus. Toda vez que alguém quebra o mandamento de Deus, pratica o pecado. E quando você quebra o mandamento de Deus, é uma atitude egoísta da sua parte. Você não quer saber nem de Deus e nem do seu próximo. Você só está pensando em você mesmo, em mais ninguém. Você é um egoísta que só pensa em você. Por isso você vive na prática do pecado. Por isso você não quer depender de Deus, se entregar para Deus. Quando eu me entreguei para Deus, eu vi a necessidade, que eu era um pecador, eu precisava de Deus. Então eu tive que entregar para Deus, para Jesus Cristo. E ali nós temos um versículo, aquele banner ali, que está ali, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse eu te amo. Mas vamos voltar aqui, e no capítulo 1 aqui de 1 João, tem um 9 que fala que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Mas olha o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora olha o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos para o 7. Olha o versículo 7. Principalmente a parte B. Eu gostaria que você acompanhasse agora na Bíblia aí. É o capítulo 1 aqui de João. 1 João. Olha o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Jesus Cristo derramou aquele sangue, precioso sangue, a coisa mais preciosa que Deus tinha era Jesus Cristo, para morrer na cruz para quê? Para nos libertar do pecado. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos purificar de todo pecado. João Batista, quando viu Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não que permanece o pecado no mundo, mas que vai tirar o pecado das nossas vidas. Quando o pecado sai, Cristo entre nós somos nova criatura, nós somos nova pessoa. Não por mim mesmo, mas como eu disse, tanto o versículo 8 como o 10. Se eu falar para vocês que eu nunca pequei, é mentira. É como a Bíblia está dizendo mesmo. Eu sou um mentiroso e faço Deus um mentiroso. Porque todos pecaram e precisam de Deus. Então eu era um pecador, mas eu aceitei a Cristo e a Bíblia promete que Ele vai nos libertar do pecado. Libertar. Para continuar, no capítulo 2, aqui no capítulo 2 é mais fácil ainda de entender. Filhinhos meus,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual a finalidade do livro de 1 João? Para quem que ele escreveu? Para que nós não pequemos. Qual o fim último, a intenção de João aqui, escrever esse versículo? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, por todavia, se tiver alguém fraco, se tiver algum que vai vacilar, ele continua falando. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha o versículo 3 agora. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, se vivemos em vida obediência a ele, nós sabemos que conhecemos ele, porque ele quer a obediência da nossa parte. Então, no capítulo 2 aqui, é bem mais claro. Escreve para quê? Para não pecar. Mas se alguém pecar, o que eu aconselho? Eu acho que qualquer pessoa que vive para Deus, mas qualquer um que está aqui dentro, se você pecar, se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus e volta. Não permaneça na prática do pecado. Mas, igual aqui, o primeiro ponto, para mim é uma mentira, é um engano, e muitas pessoas têm sido enganadas, muitas pessoas estão falando em cima desse ensinamento. Nós somos pecadores por atitude, por palavra, por pensamento. Eu quero dizer uma coisa: as minhas atitudes eu faço com a intenção de glorificar a Deus, as minhas palavras eu falo com a intenção de glorificar a Deus, e a minha mente, o que eu permito entrar na minha mente, é coisas que vão glorificar a Deus. Eu estou falando de mim agora, Jorge, agora, apenas mente, eu não sou Deus para ter sua mente. Então, mas aí é com cada um. Nós devemos ter a mente nossa para glorificar a Deus, o nosso corpo para glorificar a Deus, e nossas palavras para glorificar a Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero repetir isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, não deixe de enganar. E quero dizer, você que está estudando, você que está se preparando, um dia você vai ser um pastor, um dia você vai ser um líder. Olha o que você vai ensinar, olha o que você vai pregar. Porque a responsabilidade grande nós temos de sair pregando aí uma doutrina completamente errada, falando, se eu chego aqui e falo assim, Neemias, você não tem como ter uma vida vitoriosa, você não tem como ter uma vida de vencer o pecado. Qual a tendência de Neemias? Como pessoas já me falaram que é a verdade isso. Eu não posso vencer o pecado, então eu vou pecar. A verdade é essa. Você não pode, então não me vão mudar. Estou salvo mesmo do pecado. Pecado não entra no reino do céu. Quero deixar isso bem claro. O pecado não vai entrar no céu. Se você pensa diferente, amoleça seu coração e vê o que a Bíblia diz. Pecado tem que ser arrependido e confessado e abandonado na vida do cristão. Segundo, Deus ouve o pecador. É outra coisa. Dentro dessa doutrina. Se você é pecador, você tem a vida prática de pecado, e você pode ter uma oração que Deus vai ouvir. Mentira! É mentira! Não tem como. Quero deixar bem claro isso. Outro dia eu dei uma mensagem sobre isso. Eu falei, Deus não ouve o pecador. Então está escrito isso. Lá em Isaías 59, versículo 2. Que os vossos pecados nos separam de Deus. É o que o versículo fala. E tem também lá em João, capítulo 9, versículo 31, que diz bem assim, em Isaías 59, 2, fala bem assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. É o que Deus está falando. O pecado vai separar a gente de Deus, e Deus não vai nos ouvir. Lá em João 9, 31 está escrito bem assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratique a sua vontade, a este atende. Em 1 João 3,19 diz assim: e nisso conhecemos que somos a verdade, bem como perante ele recusamos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se eu tenho um coração que está me acusando, quanto mais Deus, que é muito mais maior do que o meu coração. 22. E aquilo que pedimos dele, 21. Amados, se o seu coração nos acusar, amado,
Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vamos colocar esse versículo ao contrário, né? Como que nós vamos ter confiança diante de Deus? Quando guardamos os mandamentos dele e fazemos aquilo que é agradável. Se eu tenho uma vida de pecado, se eu tenho uma vida pecaminosa, se eu vivo na prática do pecado, como que eu vou estar guardando os mandamentos de Deus e como que eu vou estar fazendo aquilo que é agradável a Deus? Não tem jeito. Então, minhas orações, o que impede a sua oração de ser respondida é o pecado. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Não tem jeito de chegar a Deus com o pecado. Aí eu volto lá, o exemplo que eu ia dar aqui, tinha uma menina aqui, ela começou a fazer o seminário, e a Aline, minha sobrinha, que está lá em Caxias do Sul agora, ela tomava conta das crianças, e o dízimo das crianças ficava com ela no quarto. E o dinheiro sumiu do quarto, ela tinha guardado dentro de uma caixinha, foram lá, rasgaram a caixinha e pegaram todo o dinheiro dentro daquela caixinha, o dízimo das crianças. Aí eu vim na capela, Deus ministrou uma palavra, eu comecei a compartilhar, que Deus não ouve pecadores, pessoas ficam se enganando, né, achando que Deus é bom, né, Deus vai aceitar, pode ter uma vida errada, não, Deus está me ouvindo, Deus quer que você se arrependa, ao invés de você estar orando, né, se arrepende e volta à prática do primeiro amor. Mas, ela continuando, só que depois que eu dei a capela, ela me procurou, começou a chorar, e falou bem assim, aconteceu uma coisa. Eu falei, o que foi? Eu roubei o dinheiro no quarto. Só que eu já sabia que tinha roubado o dinheiro no quarto, só que eu não sabia que era ela. E ela veio e falou assim, eu roubei o dinheiro no quarto. Aí eu falei, e o que você fez com o dinheiro? Ela falou, gastei. Aí eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Como estava sendo os seus dias? Assim, na hora que você se levantava, né? Ela falou, eu pegava a Bíblia, ia ler a Bíblia e orar. Aí eu falei, você está me enganando Deus? Ela falou, de jeito nenhum, não tinha paz. Toda hora que eu ia ler a Bíblia, Deus trazia na minha mente, vai lá e conserta. Eu ia tentar orar, ela falou. Ela ia tentar orar, acusação, vai lá, entrega o dinheiro de volta, vai lá e fala para ele se você roubou o dinheiro. Então, como uma pessoa que está na prática do pecado, ela vai ter paz, ela vai ter confiança diante de Deus. Como que ela vai chegar para Deus? Deus, eu estou fazendo a tua vontade, Deus. Eu estou pedindo uma coisa para o teu reino. Eu quero receber isso, Deus. Como? Aí um exemplo que eu dei aqui foi um roubo, foi um furto. Mas vamos supor que tem um adultério, vamos supor que tem uma imoralidade, vamos supor que tem masturbação, e tantos exemplos podemos dar aqui. Aí pessoas vão lá e oram, aquele negócio todo. Eu lembro uma vez o pastor Giovanni comentou assim, tem uma pessoa que eu chamei a atenção, e depois que eu chamei a atenção, e ele era o líder, lá embaixo, na casa da dona Raquel. Inclusive ela está até aqui hoje à noite, a mãe do Baião, né? A dona Raquel está aí. A gente morava lá no começo, e tinha uma reunião, e o Giovanni comentou, falou assim, rapaz, teve uma pessoa aqui, o Giovanni era líder lá, né? E o pastor morava aqui. Aí falou assim, tem uma pessoa que eu chamei a atenção dela, depois que eu chamei a atenção dela, ela não conversa mais comigo não. Tirava a cara mesmo, o pastor Giovanni falou. Aí tudo bem. Aí chegou um dia, né, não sei se Deus tem senso de humor, não sei o que é. Nós de orar pelo culto, fulano ora. Aí foi lá, abaixou a cabeça, Deus abençoe esse culto, abençoe essa palavra, né, que haja conversão, mas sem conversar com o pastor Giovanni. Então muitas pessoas se enganam. Eu quero deixar isso bem claro aqui essa noite. Se você tiver pecado no seu coração, se você tiver pecado em sua vida, meu amado, se arrepende, confessa para Deus e abandona o seu pecado, seja o que for. Nós devemos ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida de obediência a Deus. Só que muitas vezes por causa do orgulho, o egoísmo fala mais alto, o que vão pensar de mim, né? Eu vou ter que ir lá na frente pedir perdão, eu vou ter que pedir perdão a fulano, ele vai comentar, ele vai falar isso, vai falar aquilo, vou lá nada, vou continuar minha vida. Aluno, terceiro ano, segundo ano, né? Colei lá no primeiro ano, mas passaram ano e ano. Então, meu amado, se você fez alguma coisa de errado, se você tem alguma coisa de errado na sua vida, confesse, pede perdão a Deus, se arrepende. Deus não ouve pessoas que estão na prática do pecado. O pecado faz uma barreira entre nós e Deus. É mentira de quem pensa que Deus ouve a pecadores. Terceiro, outra coisa, que o pecado vai ser perdoado de outro jeito, outro motivo, outra pessoa.
Eu fui católico. Eu vi o Léo comentando aqui que lá de fora tem muito católico. Eu fui católico. Eu confessei pecado para padre. Mas hoje eu entendo que isso, né, é até engraçado hoje. Eu falar, pô, vou confessar pecado para padre. Padre não perdoa o pecado de ninguém. Jesus Cristo ainda pagou aquele alto preço na cruz para perdoar os nossos pecados. Arrepender-se e converter para que os vossos pecados sejam cancelados. Se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Só que surge tantas coisas aí dentro da igreja, como eu já falei, que tem uma história aí, né? Tem pessoas que no começo chegaram e falaram assim, não, isso não acontece não, é mentira. Mas depois foi indo, não, eu fiz isso daí mesmo. Vai para encontro, que se dá o nome, né? Aí vai para o encontro, chega lá no encontro, tem uma fogueira. O que você faz? Escreve o nome no papel e joga o pecado lá no fogo e pega fogo. Aí seu pecado é perdoado. Rapaz, o que Jesus fez? Será que não teve valor? Que um fogo pode apagar um pecado, mas Jesus não pode perdoar um pecado da pessoa? Agora eu fiquei sabendo que tem outra coisa. Pega uma cruz, pega uma tinta vermelha, uma tinta tem que ser fresca, passa naquela cruz, aí escreve o pecado lá no papel, e agora vai lá e coloca na cruz. A cruz lá com a tinta vermelha, a tinta fresca, ele coloca lá. Meus pecados vão ser perdoados. Vai ser nada, você vai continuar com a vida de egoísmo, você vai continuar vivendo em pecado, você vai continuar tendo uma separação de Deus, e o fim, se não se arrepender, é inferno. Então eu quero deixar bem claro, novamente, né, você que está se preparando, você que pretende ser um líder, olha o que você vai ensinar, olha o que você vai falar, olha o que você quer fazer com uma pessoa, o que você quer ensinar para a pessoa, o que você quer fazer com aquela pessoa que você quer ganhar para Deus. E outra coisa também acontece muito dentro do relacionamento, casado, né? Eu tenho minha esposa, brigo com minha esposa, ao invés de ir lá pedir perdão a ela, ao invés de ir lá me humilhar, falar que errou, eu vou comprar uma caixa de bombom e vou dar para ela e continua tudo uma boa. Ela vai ficar rindo, vou agradar ela e vai continuar minha vida. Ou senão tem muitas vezes, né, tá lá, brigou sem se falar, aí começa um carinhozinho, tal, né? Aí vai, passou não, tem um erro, tem uma coisa para consertar lá atrás. Não é a situação nem outra coisa, a não ser Jesus Cristo que vai perdoar nosso pecado. É outra mentira que está dentro da igreja, que tem que acabar. Você tem que ser realista e sincero. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala que Jesus vai perdoar o nosso pecado. É Ele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Não é outra pessoa, não é outro jeito, não tem como. Vou confessar aqui um pecado para Fabiano. Só se eu errei com Fabiano, eu devo chegar no Fabiano, aquele dia eu errei com você, eu quero pedir perdão. Aí é diferente. Mas pecado que o Fabiano nem sabe. O que o Fabiano tem com isso? Eu tenho que pedir perdão a Deus e com quem eu errei. Quarto, não podemos vencer o pecado. Lá em 1 Coríntios 10:13, fala bem assim, ó. 1 Coríntios 10:13. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei, foi um versículo que mais me ajudou no meu caminhar com Cristo, na minha vida com Deus. É um versículo que me ajudou muito. 1 Coríntios 10:13 fala bem assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, como que eu não posso vencer o pecado? Tem pessoas que falam assim: a carne é fraca. Aí pensa que o pecado vai fortalecer a carne, vai lá e pega. Não tem como, não tem jeito. Você tem que resistir. Submete-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de nós. É por isso que muitas vezes a gente fala da Bíblia, buscar a Deus, ler a Bíblia, escreve versículos, decora versículos, lê livros, para se fortalecer, para você se fortalecer, para você não dar mole. Eu falei, eu tive a oportunidade, foi terça-feira, o versículo está lá em 1 João, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tem vencido o maligno. Mas a palavra de Deus tem que permanecer no jovem. Aí que ele vai ser forte, aí que ele vai vencer. Porque senão não tem jeito. É por isso, muitas vezes, a pessoa, primeira coisa, o primeiro sintoma espiritual que a pessoa está enfraquecendo, é deixar de ter uma hora devocional, um momento com Deus, um momento de ler a Bíblia, um momento de oração.
Você pode saber, se uma pessoa não está lendo a Bíblia, não está tendo vida de oração, já está indo para a água abaixo. Por quê? É onde que vai se fortalecer, é onde que, aí que vai conseguir vencer a tentação, suportar o pecado. De outro jeito não tem jeito. Mas tem pessoas que pensam, sabe o quê? Deus é infiel. A verdade é essa, que o jeito que eu falar é assim, ó, Ageu, você não tem condição de você ter uma vida cristã, uma vida de vitória sobre o pecado. Você sabe o que eu estou dizendo? Que Deus pede uma coisa a Ageu que Ageu não pode fazer. Deus é infiel. De repente Ageu consegue carregar 100 quilos. Deus vai colocar nas costas de Ageu 150 quilos. Deus não é assim. Segundo esse versículo, 1 Coríntios 10:13, é só aquilo que nós podemos suportar que Deus vai permitir que venha sobre nós. Se Ageu vai carregar 100 quilos, vai vir 100 quilos sobre Ageu. Não vai vir 101, não vai vir 102, pode vir 99, 98, pode vir a menos que ele pode suportar. Até o limite que ele aguenta, Deus vai permitir que venha sobre ele. Agora, nós podemos vencer o pecado com Cristo, porque lá em João, capítulo 15, fala, sem mim nada podemos fazer. Então, com Cristo nós podemos fazer muitas coisas, podemos vencer o pecado. Quem eu quero glorificar, quem eu quero exaltar, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos capacita a ter uma vida santa, uma vida vitoriosa. Outra coisa, que a palavra de Deus não é 100% verdade. Algumas coisas é verdade, outras coisas não é verdade. Uma coisa que me anima, eu fico maravilhado, eu fico admirado com Deus, é quando eu leio a criação. Tudo isso que existe. Esse mundo existe, rapaz, igual muitos falam, veio aí uma explosão do Big Bang, ou a evolução, que o homem veio de macaco. Mas como, cara, essa perfeição que a gente olha, pessoas, ninguém é igual a ninguém. Quando você vê aí, tem que ser uma pessoa muito sábia para estar governando esse universo, do jeito que o universo está. Não tem jeito de fugir de nada, e até hoje nada está governando isso, e tudo ser tão perfeito. Quando uma criança nasce, a gravidez, e vários exemplos, a natureza, quando você vê aí animais, fundo do mar, a perfeição que é, tem que ter uma pessoa sábia para ter feito isso tudo, e essa pessoa sábia foi Deus. Só que muitas vezes a pessoa acredita, Deus é o Criador, Deus perdoa meu pecado, aí vai chegar impura, não, aí a palavra de Deus não é 100% verdade, não, Deus não cura não, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que fazer alguma coisa, rapaz, nós temos que confiar em Deus. Eu falei aqui, eu tenho 9 anos de conversão, graças a Deus, Deus seja louvado, glorificado seja o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre madeiro as minhas dores e as minhas enfermidades. Tem 9 anos que eu não sei o que é tomar um remédio, graças a Deus, com a palavra de Deus. Se Deus perdoa, Ele perdoa, se Ele cura, se Ele salva, e tudo eu quero te dizer, é fé, e quem estava aqui hoje ouviu, fé é uma decisão, porque eu posso estar falando aqui, Deus cura, minha saúde está ótima, mas quando vem a doença, aí que eu quero ver. Minha filha está desde ontem que é muito de febre, mas daí que eu quero ver, filhinha, bonitinha, vive sorridente, aí começa com a murchinha, aí começa lá qualquer coisinha molinha, aí que eu quero ver, pai, se vai acreditar em Deus ou não vai. É na hora do aperto, é na hora que venha. Então, temos que confiar em Deus, temos que confiar na palavra de Deus, 100%, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é 100% verdade. Eu já escutei história aí que tem pastores falando isso, que o Velho Testamento não é totalmente verdade, que o Velho Testamento é descartado, é só o Novo Testamento que nós devemos seguir. Não, está escrito isso, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, toda. Nós devemos crer capa a capa, e se for na capa também, confiar totalmente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Outra coisa, outra mentira que tem surgido dentro da igreja, o pecado sempre é culpa de alguém, nunca é minha culpa. Você já viu isso? O pecado a culpa que eu pequei é do diabo, a culpa que eu pequei é do irmão, a culpa que eu pequei é da irmã, a culpa que eu pequei foi do meu líder. Quando nós vemos lá em Adão, no começo, que Adão
desobedeceu, foi lá e comeu fruto que não poderia comer. Eu não sei se foi maçã, se foi melão, se foi manga, né? Mas ele comeu um fruto lá que não podia comer. Falar que foi pouco, né? Foi pouco. Aí ele tomou e comeu depois. Mas o fruto eu não sei, tinha um fruto do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ser comido. Mas Adão foi e comeu. E Adão o que fez? Se escondeu, vergonha. Ficou com vergonha de Deus, se escondeu. Aí chega Deus para conversar com Adão. E Deus pergunta: por que se esconde? Por que está com vergonha? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? Foi a mulher que tu me deste. Olha aí, o culpado não sou eu, o culpado é a mulher, né? O culpado não sou eu, o culpado é o irmãozinho. Rapaz, você tem que assumir responsabilidade. Se você fez uma coisa certa, assume que foi você. Se você fez coisa errada, assume que foi você também. Você tem que ser responsável. Aí Deus vai para ela. Aí Deus vai e pergunta a ela, né? Você comeu o fruto? Ó, foi ela lá, a serpente. Aí, por que Deus não perguntou a serpente? Se Deus perguntasse a serpente, a serpente ia falar: a culpa é do Senhor, Deus. Mas tem muitas pessoas que é assim. Bota a culpa até em Deus pelo seu erro. E Deus não tem nada com isso, Satanás não tem nada com isso, mas você, no seu livre-arbítrio, a escolha do egoísmo de querer escolher a coisa errada. De querer escolher a coisa errada. Então, nós devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Nós devemos ser responsáveis. Se você pecou, assuma. Se você fez a coisa errada, aqui acontece muito isso, né? Uma vez o pastor elogiou muito o Hudson. Até hoje o pastor fala que foi uma das primeiras vezes que teve uma pessoa que assumiu. Quando o ônibus desceu aqui, ó, para quem não sabe, o ônibus já desceu aqui, esse morro abaixo, caiu lá no brejo. Aí o pastor foi, aquele negócio todo, como tirar o ônibus. Aí depois o Hudson foi lá na casa do pastor e falou: pastor, fui eu, deixei o ônibus engrenado, acabou o ar, o ônibus desceu. Mas acontece muitas vezes aqui, sabe o que acontece? Quebrou um negócio aqui, quem foi? Foi Ana Carolina. Não é a Ana Carolina que chegou aí não, é minha filha. A gente bota a culpa até nas crianças agora. Eu nunca fui uma responsabilidade. É sério. Eu emprestei a moto que a gente usa aí, a moto parecia toda quebrada, mas eu não sei quem foi. Ninguém chegou e falou: fui eu que quebrei. Então nós devemos assumir a responsabilidade. Seja certo ou seja errado. Outra coisa, outra mentira, né? Mesmo você obedecendo a Deus, você vai ser amaldiçoado. Você tem maldição, você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação, você precisa de uma campanha, você precisa de tanta coisa. Mas quando a gente lê lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se tiveres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí vai falando, bênção vai ser aqui na cidade, bênção vai ser no campo, bênção vai ser o fruto do seu ventre, bênção vai ser a amassadeira, bênção vai ser a plantação, tudo vai ser bênção. Mas só que aí tem uma condição, essa promessa é condicionada. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se tiver o cuidado de guardar todos os mandamentos, bênçãos virão sobre ti. Quero te dizer, você não precisa nem campanha para receber bênçãos. Rapaz, obedece Deus. Bênçãos virão sobre ti. Vou aqui rapidamente. Outra coisa, que muita mentira, muito engano. E daqui de repente muitas pessoas não vão ouvir, gente. Mas eu vou ler a Bíblia. Vamos jogar pedra não. O casamento, casamento bagunçado, o casamento com cadeia de autoridade completamente trocada, mulheres querendo tomar a frente do lar, mulheres querendo tomar a frente aí do casamento, mulheres querendo tomar a frente de igreja, achando que vai dar certo. Eu quero deixar bem claro e vou ler alguns versículos aqui. Não vai ter condição de dar certo. Uma das coisas que mais me surpreendeu no meu casamento, no meu namoro, uma coisa que para mim foi muito bom e me trouxe muita confiança da parte da minha namorada, que é a minha esposa hoje, foi quando nós tínhamos, acho que uma semana ou 2 semanas, o pastor Giovanni falou que foi por causa disso que eu quis casar com ela. Ela tinha recebido um dinheiro do pai e o dinheiro estava lá guardado. Nós começamos a namorar, passou 2 semanas ou 3 semanas. Ela falou: espera aí que eu tenho que te dar uma coisa. E foi ela para o quarto e voltou. Pegou e me deu um envelope. Aí eu olhei o envelope cheio de dinheiro, rapaz. Eu falei: rapaz, cheio de dinheiro, né? Aí
Aí, mas ela sabe o que ela falou comigo, ó, no nosso namoro, você que vai tomar a conta dessa área, quando nós casarmos, você que vai ser você mesmo, então já fica lá com você. Mas na hora, no meu coração, rapaz, essa mulher eu posso confiar, isso que eu senti na hora. Eu falei, a mulher que eu vou do lado. E eu e minha esposa, né, o dinheiro que entra, apesar de não ser milhões, mas nós não temos, eu fico com dinheiro, minha esposa fica com dinheiro. Nós não temos, ela tem uma carteira, eu tenho uma carteira, ela tem uma conta de banco, eu tenho outra. Não tem nada disso. Tá lá, quiser pega, só anota lá o orçamento, lá para quem quer. Está gastando. Mas, agora, esse negócio, você fica com dinheiro, eu fico com outro, você dá aquilo, eu dou aquilo, nada disso. Então, vou ler aqui alguns versículos. Olha o meu tempo aqui. Vamos lá. Quero, entretanto, que saibais, 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Filipenses 5:22 e 23. Vou ler de novo, eu esqueci de falar a referência. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Colossenses 3:18 e 19. Oi? Está acabando o tempo. Então anota a referência, Priscila, depois você olha lá na Bíblia. Colossenses, precisa de a pessoa ficar nervosa ali. Colossenses 3:18 e 19. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas, e não a trateis com a amargura. 1 Timóteo 2:11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Tito 2:5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. 1 Pedro 3:1 até, eu acho que 7. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como pisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível, traze de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outra hora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então o papel da mulher e do homem está aqui, está na Bíblia. Quero te dizer, pode fazer, você tem que fazer, você tem sua escolha, mas vai dar errado. Você sabe por que Satanás caiu? Porque ele quis ser igual a Deus. Mulheres, você não pode querer ser igual ao homem, senão vai cair, vai ser igual a Satanás. O império, queria engrandecimento, queria reconhecimento, queria ser mais que Deus. Caiu, foi jogado por terra. A mulher queria ser igual ao homem, vai tudo por água abaixo. Dentro do lado espiritual, dentro do lado físico, dentro do lado espiritual, deixa eu te dizer uma coisa, tem o seu lugar e tem o lugar do homem. Não confunde as coisas. Esse século 21, o mundo machismo, o mundo feminismo aí, tudo brigando por poder. Rapaz, nós devemos ficar com o padrão bíblico, o que a Bíblia diz.
E olha, eu deixei bem claro, eu estou lendo o que a Bíblia diz. Vários versículos. Se você tiver mais versículos para acrescentar aqui nas anotações, pode me dar. Outra coisa, temos 2 minutos. O egoísta, o pecador ama a Deus. É outra mentira. O pecador, o egoísta, ele só quer fazer as coisas do seu próprio interesse. Ele jamais vai pensar em Deus e muito menos em você, que é o próximo. Muitas pessoas falam assim: não, pode continuar indo na igreja. Quero dizer, ir na igreja não significa estar vivendo para Deus. Aqui cita muito isso. Viver para Deus é só seminário. Não, viver para Deus é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Você saiu da vontade de Deus, você está errado. Você está errado. Agora, não existe possibilidade alguma uma pessoa que vive por egoísmo, uma pessoa que vive para trazer a sua autossatisfação, vive pensando em si próprio, dizer que ama a Deus. Não tem como. O fim último das intenções dele é ele mesmo. Ou seja uma glória, ou seja reconhecimento, ou seja status, ou seja fama, ou seja sucesso, ou seja o que for. Mas quando vivemos para Deus, nós temos uma intenção: glorificar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Último, eu vou ser salvo do meu jeito. Outra mentira, outro engano que é falado, é ministrado dentro das igrejas. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra pessoa que podemos confiar, ter fé, que nós vamos ter a vida eterna. Não existe santo, não existe igreja, não existe denominação, não existe nada disso, a não ser exclusivamente a nossa fé em Cristo Jesus. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E lá em João 3,36 fala: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê, porém, já está condenado, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, só Cristo pode dar a vida eterna. Lá em Atos, convertei, se arrependei e convertei para que os vossos pecados sejam cancelados. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Lá em Atos 4,12, diz que não há outro nome aqui na terra que nós podemos ter a salvação, a não ser Jesus Cristo. Então tem várias mentiras. Aqui eu falei 10, mas Satanás é o pai da mentira. Tudo que estiver fora da palavra de Deus é mentira, é descartado. Não existe possibilidade alguma de nós botarmos nossa fé, nossa confiança, aquilo que está fora da Bíblia. A Bíblia é totalmente verdade. Então eu falei aqui 10 pontos. Espero que Deus tenha falado com todos vocês. Mas eu, como recebi um título, que para mim é título pastor, mas eu sei que eu, como um homem de Deus, eu sei como uma pessoa que vive para Deus, eu tenho grande responsabilidade. Grande responsabilidade, sabe para quê? Para nunca chegar aqui, defender uma mentira ou falar uma mentira que não está na palavra de Deus. Então, dentro do meio evangélico, tem surgido muita mentira. Mas vamos defender a verdade, vamos defender a palavra de Deus, que é a verdade. É isso que nós devemos segurar com toda a nossa força. Devemos crer totalmente na palavra de Deus, que é a pura verdade. Vamos orar. Deus, nós queremos te glorificar pela tua palavra, que é pura, que é verdade. O salmista falou que guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Deus, eu oro por essa igreja, que assim seja cada um de Jesus. As mulheres, os homens estejam cientes do papel de cada um, Deus, perante o Senhor, perante a tua palavra, perante o ministério, Deus. Eu oro, Deus, em favor de cada pessoa que está aqui, Pai, no sentido, Deus, de que venha fazer a vontade de Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu oro e peço o Espírito do Senhor trabalhando, ajudando cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, aquele que está precisando de ajuda, aquele que está fraco, o Senhor venha fortalecer, aquele que, Deus, precisa ser convencido, que está vivendo errado, o Senhor venha convencer. Aquele que está precisando ser edificado, o Senhor venha edificado. Aquele que está precisando ser ensinado, o Senhor venha ensinar, Pai. Precisamos do Senhor. Queremos que essa igreja seja a igreja de Jesus Cristo, sem mácula, sem ruga, sem pecado, que esteja esperando Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Para a tua glória, Deus. Amém.